Eu queria comentar um detalhe que... queria comentar um comentário aqui, sendo redundante, né? Se o aluno é leigo, então ele não pode ser vacilão. Vacilão é o professor de sala que não dá atenção ao aluno. Olha a crítica que ele fez para nós. Forte, né? Forte e pertinente, né? Olha bem, se o aluno é leigo, ele não é profissional, então ele não pode ser vacilão. Não é vacilo, ele tem o direito de errar. Ele não é profissional da área. Né? Ele é das pessoas que estão dentro da academia o que mais pode fazer coisa errada, loucuras, mas porque ele é bem intencionado, né? Mas ainda existe o vacilão. Não, existe. Mesmo né? que ele quer ensinar, orientado uma, duas, três vezes. Continua pedagogicamente, né? Tentando argumentar, mostrar para ele, né? O que, como fazer e por que fazer, né? Quais os resultados que ele vai ter fazendo certo ou fazendo errado, quais os prejuízos. Mesmo assim, às vezes acontece, né? Foi o nosso vídeo, né, Marcia? Exatamente. Que foi orientado a aluna vacilando, né? A angulação. E por isso o nome do vídeo. O nome do vídeo não vem ser vacilão. E não foi orientado... leigo, né? E veja bem, não foi orientado da forma assim, ó, não pode descer mais do que isso e deu. Foi dito que ela perdia o controle da pelve, tinha encurtamentos de isquiotibiais, então a flexão tinha que ser mais curta para não perder o ângulo da coluna. Foi colocado o bastão, foi dado várias informações para a aluna. E mesmo assim ela achou mais adequado seguir uma orientação genérica da internet, porque não é uma informação para a cliente Joana, para a aluna Joana, é uma informação genérica que foi colocada, ou uma blogueira que tem alta flexibilidade, né, de isquiotibiais e glúteo, que consegue fazer o ângulo de flexão do quadril excêntrico sem perder a curvatura da lordose lombar. E então o professor orientou que não deveria, porque a Joana não tem essa condição, deveria trabalhar de uma forma diferente e ela não seguiu. Aí sim, aí então nós temos que concordar agora com a Marta que existe sim o aluno vacilão. E esse foi o comentário do vídeo, então até nos defendendo aí, né, com o que colocou. Bom, o comentário continua aqui, ó. O personal que muitas vezes não tem conhecimento ou só quer ganhar grana do aluno é a culpa, olha só, e é a culpa do CREF. Então ele bota a culpa no personal que só quer a grana, e a gente sabe que tem colegas que não estão muito preocupados. E aqui faço uma crítica bem particular minha, né? Trabalho há mais de 20 anos no ensino superior. Por N vezes ministrei disciplinas fundamentais para a atividade de personal training como ministro hoje. Vocês são minhas alunas aí de TRP, né? Que é uma atividade de prescrição de treinamento fundamental para se trabalhar com treinamento personalizado. E o que acontece muitas vezes? Muitos alunos passam pela disciplina totalmente desvinculados. Tipo, fazendo o rame-rame, o mínimo do mínimo para tirar nota 6, que a universidade exige, e passar na disciplina. E é o que fazem. Porque dizem, eu não vou trabalhar de personal, eu não quero isso. Sempre esse argumento enquanto acadêmico. Eu vou trabalhar com isso, então não me interessa, eu vou fazer o mínimo aqui para passar na disciplina. Muito bem, o que me surpreende alguns anos depois, o cara se forma, dá 2 anos, eu vejo no Facebook, fulano de tal personal training, né? E consultorias online. Aí eu fico pensando, nas minhas aulas de cinésio, ele não teve produtividade, ele foi muito fraco e negligenciou as minhas aulas, ele não se esforçou para entender. Primeiro, passou reprovando 2, 3 vezes na disciplina, né? Passou até por insistência, ele usa o capião do que para qualquer outra coisa, né? Vai por uso capião. E não foi um cara dedicado também em TRP e não foi em outras disciplinas. Muito bem, 1 ano, 2 anos depois de formado, ele se lança como personal trainer. Como? Bom, eu tenho 2 hipóteses. Ou ele correu atrás depois e se aperfeiçoou, e é um competente personal, ou ele realmente, eu vou concordar com o que foi colocado aqui, ele só quer saber da grana, porque ele percebeu que ali na região dele os personagens estão com valor legal, tá fácil conseguir cliente, eu vou entrar nessa jogada e vou faturar um dinheiro. Péssimo profissional, provavelmente seja, né? Porque ele está muito interessado no que foi colocado e que tu comentou, é a grana, né? É a grana do cliente. Então isso é um erro grave, e isso acontece. Várias vezes na minha trajetória profissional no ensino universitário eu vivo acontecer, várias vezes, não foi uma, não foi 2, foram várias. Alunos muito fracos em conhecimentos da área fitness se lançam como personal. E enquanto acadêmicos não se doam aos estudos, minimamente se doam aos estudos, pelo argumento que nunca vão atuar naquela atividade profissional. 1, 2 anos depois estão atuando. Essa é uma crítica que eu, João Moura, faço para vários ex-alunos agora profissionais, mas pode ser uma crítica infundada se eles correram atrás. Eu não sei até que ponto se aperfeiçoaram
depois da universidade. Não sei que a educação física está... Cinese e TRP é uma base para tudo, né? Bom, mas é o que eu digo assim, ele pode ter buscado isso depois, né? Aí caiu a ficha, né? Depois de formado, com o nível de conhecimento que eu tenho, eu não vou conseguir atuar bem. Então, então talvez ele tenha buscado depois. Então eu não posso bater, né? A questão da educação física, sabe? Na situação atual, assim, com muitos profissionais ainda desqualificados, não há valorização. Então eu acho que tem muitos comentários, né? Que eu observei falando sobre isso, assim, que infelizmente a educação física ainda não existe, né? Não é uma categoria valorizada, e essa questão do conhecimento tem muito, né? Márcio, é o seguinte, por que não é valorizado? Porque será que não é os próprios profissionais que não se valorizam e não produzem a valorização dos outros? Porque um médico atuando, né? Ele atua num consultório, na maioria das vezes, em portas fechadas com um cliente. Então, se ele fizer bobagem ali, avaliativa, não tem outros profissionais olhando e não tem outras pessoas olhando. Ele pode ter feito aquele paciente dele ter percebido, o meu médico fez uma bobagem, mal me examinou e já me prescreveu um medicamento, equivocadamente. Mas aquilo fica restrito àquela pessoa. Isso é diferente da atuação do profissional de educação física. Se ele fizer algo análogo, ele faz uma prescrição equivocada para ti. E tu vai fazer o exercício, muitas pessoas estão vendo, mas a cliente lá, a Márcia do João, o João fez um treino totalmente... Olha o exercício que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo, olha, ele está fazendo um exercício de perna, na sequência ele bota quer dizer, várias críticas reais sobre o treinamento. Então, o nosso trabalho, ele tá à vista de todo mundo, né? E isso, quando o profissional trabalha bem, ele valoriza o trabalho dele, ele cria uma credibilidade. E se ele trabalha mal, é o inverso que vai acontecer. Ele está mostrando que não trabalha bem para um monte de gente que pode estar observando, diferentemente, numa analogia, não estou criticando a área médica aqui, eu só estou fazendo uma analogia, diferentemente de um médico que trabalha num consultório sob portas fechadas, 4 paredes, com um paciente na frente. Se ele fizer bobagem, ninguém percebe, a não ser o paciente. Nós tem um monte de gente para perceber. Tem um comentário, inclusive, falando sobre isso, né? Que o profissional da educação física, se ele faz alguma coisa mal feita comum, né? Digamos assim, a própria academia como um todo, a educação física como um todo sai prejudicada. Porque, como tu fala... É a imagem da academia, a imagem da educação física vinculada àquele erro. E também o contrário eu vejo que é verdadeiro. Se o profissional faz um bom trabalho, é a imagem da educação física, é a imagem da academia que está vinculada àquele ótimo trabalho que aquele profissional faz. E aí a gente pode comentar com aquilo que tu falou dos gestores, né? Ao invés dos gestores, no momento que um bom profissional se forma, ele retira da academia para colocar estagiários, para completar o quadro ali de quem auxilia, e a gente sabe que isso acontece, em função do dinheiro, ele poderia pensar justamente o contrário. Vou manter os bons profissionais, porque esses bons profissionais vão dar uma boa imagem para a minha academia, vão trazer mais profissionais, mais clientes, porque os clientes estão em busca de uma boa academia. Então, vincular e nivelar a coisa pela qualidade e não pelo financeiro. Né? E aí a gente pode juntar um monte de coisa. E eu ainda queria comentar um outro detalhe que a mesma pessoa comentou aqui. Veja o que ele colocou. E a culpa é do CREF, que não fiscaliza nada, em letras garrafais. Aí eu perguntaria, o CREF vai fiscalizar o que se as blogueiras estão botando vídeo na internet? Como pode ser fiscalizado? O YouTube permite isso. Sim. Isso é democracia. A blogueira pode gravar o vídeo que quiser e colocar lá. Siga quem quiser seguir. Ela está filmando o treino dela. Então, o que o CREF pode fazer em relação a isso? Eu não estou aqui para defender nem acusar o CREF, não estou aqui como advogado do CREF, mas eu pensando friamente, o que o CREF poderia fazer com relação a isso? A blogueira gravou um vídeo do treino dela e apresentou. Né? Tipo assim, ela não está mandando fazer, né? Não. Ela está apresentando exercício. Tu pode fazer o que tu quiser com aquele exercício, se tu quer fazer ou não, ela só mostrou o exercício, esse é o detalhe. Né? O que acontece também, João, que esse comentário aí, que ele falou que o profissional só pensa na grana, né? Eu já vi muitos personagens, ou professores, quando estão atuando na sala de musculação e que também atuam com personagens, eles fazem assim, quando eles estão atuando na sala de musculação, eles dão uma orientação meia boca. E aí quando ele vê que tem um aluno que é um potencial cliente de personal, ele começa a dar uma atenção especial. Isso acontece bastante na nossa área. Isso assim, isso é péssimo, né? Porque tu tem que dar atenção para todos iguais. Porque as pessoas estão observando. Né? E eu acho que isso aí é um grande problema da educação física ainda. Isso aí talvez na região de vocês isso não aconteça, talvez aconteça mais do que na nossa. Então, são situações que acontecem. Então, o cliente tem razão quando ele comenta algumas coisas aqui,
E o profissional também, em algumas outras situações, tem razão. Então existe o vacilão dos dois, o vacilo dos dois, né? Tanto do lado profissional quanto do lado acadêmico, é isso que a gente tem que ver. Nunca vi o CREF metendo bronca nas blogueiras. Acho que só podemos chamar o aluno de vacilão quando ele, mesmo advertido pelos profissionais, segue os treinos de blogueiras. Então, está de acordo com o que a gente falou. Então, a gente concorda aí com... A única questão é esse lance do CREF, né? E essa crítica de não ter valorização. Na graduação, quando eu estava na segunda fase da graduação, eu tive aula com um professor que já é falecido, Rui Jornada Krebs, o nome do professor. Professor com doutorado, Estados Unidos, na área de desenvolvimento humano. Excelente professor, excelente, excelente. Eu tive vários excelentes professores, tive o privilégio de ter aula com o Rui Jornada Krebs. E uma das situações que ele colocou nas primeiras aulas me marcou até hoje, que era essa questão da credibilidade. Na época não tinha CREF. Pessoal, eu entrei na faculdade em 1992, então... período paleolítico, mesozoico, faz tempo. Então nós temos que levar isso em consideração. Não tinha YouTube, não tinha internet, ela estava engatinhando nesse momento, não tinha celular. Então as demandas eram outras, né? Não tinha rede social, mas tinha essa reclamação que o profissional de educação física não é valorizado, que valorizavam mais na época o profissional da fisioterapia para fazer determinadas coisas do que o profissional de educação física. E valorizavam até mais treinos de bodybuilders do que treino de profissional de educação física. Então a guerra é antiga. É antiga, essa guerra não é porque entrou, saiu o CREF, que essa guerra já é antiga, né? E o que o professor Rui Jornada Krebs colocou? Ele colocou o seguinte: o profissional deve se impor na academia, não porque ele é formado em educação física na época, mas como eu formado em educação física, o cara não é formado em educação física e é bodybuilder e está dando informação lá dentro. Essa era uma das críticas que aconteciam. E ele colocava o seguinte: não, nós devemos nos impor dentro da academia, não porque somos formados ou porque temos um CREF. Até teve uns comentários aqui que colocou, não é porque o cara tem CREF, porque ele sabe. Ele é formado e o CREF dá ele essa certificação, que ele é um profissional formado, tem um número, tem um registro, né, no conselho, e por isso que ele tem o CREF. Agora, o grau de qualidade e conhecimento que ele tem, o CREF não está testando isso, né? Quem vai atestar isso somos nós mesmos com o trabalho que nós vamos fazer. Então o professor Rui colocava o seguinte: então a valorização que nós queremos ter deve ser buscada pelo nosso trabalho. A qualidade do nosso trabalho, a forma que nós interagimos com os clientes, a forma que nós promovemos o treinamento, isso vai trazer a credibilidade ou a não credibilidade. Não o fato de termos ou não sermos na época, né, formados em educação física. Hoje nós podemos transferir a mesma coisa para o CREF. Não é porque o indivíduo tem, o profissional tem ou não tem o CREF, que ele tem ou não tem conhecimento. O CREF não atesta isso, né? Então ele atesta que o cara é formado e a princípio deve ter o conhecimento porque ele passou em algumas, pelo menos o básico, né? E às vezes a gente sabe que nem o básico ele tem. Então não adianta nós criticar, eu vejo às vezes as pessoas criticando muito o CREF, e eu acho que em algumas situações tem que ser criticada mesmo, mas em algumas outras situações, de novo, botando a culpa no CREF em coisas que eu deveria fazer. Eu deveria fazer um bom trabalho, a culpa é do CREF porque não fiscaliza as blogueiras. O CREF vai fazer o quê com as blogueiras? É democracia. Bom trabalho, o teu cliente não tem necessidade de buscar. O CREF vai pedir para impugnar aquele vídeo no YouTube? Porque a blogueira está treinando lá e gravou o treino dela e disse: esse exercício é bom para glúteo porque no fazer o stiff em cima do step até lá embaixo pega mais. Para ela pega mais, ela tem flexibilidade, ela não perde pode até perder o ângulo da coluna. Bom, ela pode estar fazendo tudo errado ali também. Tudo errado. E ela dizendo que pega mais. Bom, ela tem o direito de fazer isso. Ela não está prescrevendo. Uma coisa é ela pegar alguém e dizer que prescreve. Então, o que nós podemos fazer é mostrar, o que já foi debatido aqui, que aquilo não é adequado, que aquilo não é correto, que aquilo não é certo, e mostrar para o cliente o que é correto, o que é o certo, mas argumentar. E o argumento está em cima do conhecimento. Então não é porque eu tenho ou não tenho CREF, é pelo meu conhecimento que eu vou argumentar ou contra-argumentar a blogueira lá e mostrar que ela não está correta naquele argumento. Tem uns detalhes que ela desconhece e que eu, como profissional, conheço, e eu argumento para o meu cliente para que o meu cliente entenda. Então o processo pedagógico é importante, porque eu tenho que educar o cliente. E aí posso entrar numa outra discussão que eu não quero aqui arrastar muito também. É a questão do profissional formado em educação física no bacharelado não precisar conhecer e entender de pedagogia e didática. Porque não é escola. Eu vejo, porque eu trabalho tanto na licenciatura quanto no bacharelado, e eu vejo alguns acadêmicos do bacharelado com esse argumento que eu vejo totalmente equivocado. O que nós estamos discutindo aqui é um ato totalmente pedagógico. É educar o cliente na academia pelo bacharel. Então, como que o bacharel não precisa saber pedagogia, didática, estudar? Claro que talvez ele não precise saber tanto quanto o licenciado, que vai para um ambiente totalmente educacional, para trabalhar com crianças e adolescentes, na maioria das vezes, e ele precisa ter um conhecimento muito mais aprofundado dessas questões. Mas certamente o bacharel tem que, nem noção, eu diria que tem que ter um conhecimento razoável, no mínimo razoável, né? Então não adianta nós jogarmos a culpa em outros
e não pensarmos um pouquinho em nós, onde é que está a nossa culpa, né? Bom, galera, continuando aqui, eu gostaria de ler um comentário aqui, uma opinião que até eu coloquei no Face, né? Uma parte dessa discussão, e teve 12 comentários em cima do comentário do que o rapaz fez aqui, o Hugo Dias, né? Até falei o nome dele, porque tá no YouTube, tá aberto, né? Então vamos lá, o que foi comentado aqui? O tema abordado no vídeo só acontece devido à realidade dos educadores físicos nas academias do Brasil. Já começa pegando pesado aqui, né? Só por causa da realidade da academia. O que ele vai abordar dessa realidade? Eles, ao invés de se promover, mostrando que tem conhecimento real, prático e teórico, né? Eles perdem tempo, olha bem, perdem tempo, certo? Se vangloriando que tem um CREF, né? Como se alguém ligasse para isso, como se algum aluno da academia está preocupado com o tal do CREF, né? Muito bem. O que mais que ele coloca aqui? Por exemplo, ao invés de a maioria dos educadores serem igual a você, obrigado pelo elogio, acho que é um elogio que ele está nos dando aqui, provando o seu conhecimento sem ser escrotinho DM, como ele coloca aqui, eles falam coisas do tipo, aí entre aspas, né? Cadê o CREF dessa blogueira e youtuber? Ou nessa blogueira e youtuber, né? Outro aqui entre aspas, eu tenho CREF, me respeite, né? Aí ele coloca, continuando aqui, você foi excelente no vídeo, pois mostrou onde está o erro nesse famoso stiff que as blogueiras fazem, sem tocar no assunto CREF. Então a crítica dele é no pessoal que se argumenta que o erro está no CREF, não é o meu erro enquanto profissional, né? Será que não pode ser também do CREF meu, ou mais meu do que do CREF? É por aí que ele está argumentando. Isso só vai mudar quando fizerem uma geral nesses CREFs, né? E no curso de Educação Física, ele está falando do CREF, do curso de Educação Física, até lá vai demorar. As pessoas que seguem essas blogueiras não têm culpa disso, né? Enquanto os escrotinhos, e quando ele fala escrotinhos está se referindo a nós, está nos chamando de escrotinho, nós profissionais, tá? Enquanto os escrotinhos perdem tempo sendo prepotentes e arrogantes, os alunos só querem uma direção que a maioria dos personagens não consegue dar por achar que sabe tudo. Então o cara está preocupado, pô, me dá uma direção no meu treinamento, o cara fica lá falando que tem CREF, sendo arrogante, e ao invés de orientar, não orienta, fica, né, segundo aqui, naquela arrogância, né? Uma maioria dos personagens não consegue orientar, por achar que sabe tudo, enquanto que as blogueiras passam as besteiras delas, passam as besteiras delas, porém sem ser arrogante. Olha o que ele está colocando aqui, um ponto de vista bem forte aqui. E agora vem a frase mais forte. Na minha opinião, isso nunca vai acontecer, porque 80%, e aí ele se refere aos personagens, nas academias não tem conhecimento, porém tem CREF. Vai entender. Ele tem razão num monte de coisa que ele coloca aqui, no meu entendimento, tá? Realmente, tem muito profissional que bate fotinho, tem a CREF, exige a CREF, mas CREF não quer dizer que você tem conhecimento, né? Porque pode ficar anos na faculdade e acaba se formando. A gente vê muito acontecer. Ou uns 4 anos mesmo se formando sem muito conhecimento, né? Vai levando de qualquer jeito, muito trabalho em grupo, aí tu não trabalha muito no grupo, né? Vai se esquivando daqui e dali e se forma. O que eu acho é que unido, né? O cara que tem, por exemplo, o estudo e tem a prática, ele vai ter o melhor conhecimento, e o cara que vem da prática, buscar o estudo também vai ter melhor conhecimento, né? Agora, ter CREF ou não, que a gente estava comentando ali, que o CREF não diz nada referente sobre a tua competência, conhecimento, né? Para você avaliar conhecimento, a competência do profissional, você tem que conhecer o trabalho dele. Daí sim você vai avaliar, não só simplesmente o número do CREF, né? O que a gente estava comentando é que outros cursos como Direito ou Medicina, existe uma filtragem pós-graduação, né? O curso, você faz a prova da OAB, tem muita gente que se forma em Direito e que não pode atuar, não pode atuar. Porque fica anos tentando fazer o curso da OAB, tem cursinho. E é um crivo ali, né? Uma peneira pesada, né? Pós-formado. Então, talvez o CREF pudesse pensar nesses métodos, né? Joana, tu quer criar polêmica com o pessoal agora? O pessoal diz prova depois de sair da faculdade. Eu vou informar, né? Eu teria que passar por isso. Mas eu acho legal. Eu acho que é uma maneira de, após você se formar, você não se acomodar. Existe também o que a gente comentou, que até essas blogueiras vão acabar
gerando uma certa concorrência que o profissional vai ter que estudar para não ficar para trás, né? Então o mercado de trabalho ele acaba filtrando, né? Só que tem muita gestor, como a gente comentou antes, que vai preferir gastar menos, vai pegar aquele cara que não está se valorizando muito e aí que gera, isso é um ciclo, né? Vai gerando esse mau atendimento, nivelando por baixo o tempo todo, né? Nivelando por baixo o tempo todo. Então essa questão que a Joana levantou aí da prova da OAB no direito, por que não na educação física? Ah, mas aí vai descredenciar os cursos da educação física que já, ao formar alguém no curso da educação física, já alega que aquele profissional tem competência para atuar. Mas o direito é a mesma coisa. Quando o cara se forma em direito, né, e se forma um advogado, aquela instituição alega que ele tem condição para trabalhar. Mas também não é uma regra, né? Porque o cara tem uma OAB que ele é um bom advogado. Mas pelo menos o OAB faz algum crivo, né? Sim. Algum crivo existe ali, que o CREF não tem. A medicina funciona algo mais ou menos similar, não exatamente igual, mas a residência médica exige um aperfeiçoamento pós-formado para que o cara tenha uma condição melhor de trabalho, né? Futuro, mas isso exige para ele mesmo pós-formado. E são 6 anos a medicina, se eu não me engano, né? 8 anos. Tem certeza? Sim, que daí no final ele tem a residência ainda. Não. 6 anos mais os 2 anos da residência, né? Mais os 2 anos. Então, o cara se forma, ele ainda tem que fazer mais 2 anos de aperfeiçoamento para daí realmente começar a intervir de uma forma mais autônoma, vamos dizer assim. Não que ele não tenha autonomia antes, mas de uma forma mais autônoma na especialidade que ele optou, cardiologia, traumatologia, enfim. Mas essa ideia da Joana é uma ideia interessante, que eu já tive e defendi essa ideia por muito tempo. Por que não o CREF fazer uma OAB da educação física? Não digo o CREF ou qualquer outra instituição, mas aí o contra-argumento que eu tive várias vezes é isso. Não, no momento que tu te forma, como tu te formou lá na Federal de Santa Maria, a Federal atestou que tu tens condições para ir para o mercado de trabalho. Bom, mas a Federal de Santa Maria também atestou os formados em Direito que eles teriam condições de trabalhar no mercado e mesmo assim eles tiveram que fazer uma prova de seleção. Eu acho isso interessante. Se a gente está falando em qualidade, o debate foi aqui, quem assistiu esses vídeos do Treino em Foco Responde, todos eles na sequência, se vocês acompanharam essa sequência, vocês viram que a discussão gerou aqui em torno de qualidade, né? Do serviço, da academia, da gestão e do profissional. Se nós estamos pensando em qualidade, por que não? Por que não fazer um crivo pós-formado por uma instituição que não está vinculada a nenhuma universidade em particular, semelhante à OAB? Isso é interessante também, né, João? Se essa prova fosse feita de forma sistemática, né? Uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para ver se o profissional ele está se capacitando a fazer um trabalho interessante, né? Mas nós vamos além da OAB, né? Além da ideia da OAB. De certa forma, o mercado de trabalho, né, vai fazer isso. Mas eu acho que a atualização do mercado de trabalho também. Mas outro ponto, porque a nossa área, ela se atualiza muito. Tu vê pela ciência, assim, ó, o que hoje é dito na fisiologia, talvez daqui a 1, 6, 7 já não seja aquela verdade absoluta, total. Seja bem interessante, porque às vezes, assim, ó, as pessoas que estão sendo atendidas por aquele cliente, por aquele profissional, ela não tem esse conhecimento técnico. Pô, mas será que o CREF vai ter que fiscalizar até isso? Não sei, faz uma primeira prova estilo OAB, depois tem que fazer a cada 5 anos uma prova para ver se tu está te atualizando. Fazer uma análise do teu currículo para ver se tu está fazendo alguma atualização. E o cara que se atualiza na prática, não pode se atualizar na prática? Com seus experimentos na aula, observando, mas aí é aquele cara que tem experiência, não que tem tempo de trabalho. É diferente, eu tenho experiência de 10 anos trabalhando. Tem pessoas que têm 10 anos de tempo de trabalho e não tem 1 ano de experiência. Experiência é refletir sobre o que está fazendo, comparar, confrontar, analisar, comparar com um livro. Isso é experiência, isso vai dar experiência. Então a prática te dá experiência. Como é que o CREF vai avaliar isso aí? Com análise curricular ou com prova? Então, quer dizer, eu não sei. O próprio mercado está exigindo isso dos profissionais, sabe? Porque as pessoas estão cada vez mais preocupadas com saúde. As blogueiras não vieram ajudar nesse sentido aí? Eu acho que sim. Eu acho que esse conteúdo todo que fica circulando nas redes diariamente acaba fomentando, sabe, essa necessidade dos profissionais em se atualizar, em buscar conhecimento, em buscar informação, sabe? Sai da estagnação porque tem gente não formada dando informação e o pessoal está acreditando mais no não formado lá. Aí o profissional diz que a culpa é do CREF, enquanto que ele deveria se atualizar e mostrar que ele tem muito maior competência do que aquela informação do não formado lá está sendo passado, né? Até porque se o professor ele quer mostrar para o cliente que ele tem conhecimento, ele tem que estar atenado em tudo que vai sair. Então, assim, tem que saber dar resposta também para as dúvidas que os alunos trazem. Só que o professor não consegue ter conhecimento de todas as áreas que... Não. Isso o cliente também tem que estar ciente, né? Como é que o professor ele vai entender tudo de biomecânica? Ele vai entender mas ele não precisa entender tudo, ele precisa entender o básico para responder as perguntas tem alguns clientes que exigem isso.
talvez. Sim. A pessoa tem que saber Mas também tem que ter humildade, mais calma, né? Na hora do atendimento, de explicar. explicar. Se você não consegue dar uma resposta naquele momento, eu vou buscar a resposta e vou te passar a resposta. Acaba até criando um vínculo maior com o teu cliente, né? Então, eu acho que a base de tudo é esse relacionamento. A base de tudo é o atendimento humanizado, é estreitar essa relação, sabe? Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias. E aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.